Em 14 de março de 2021, uma névoa escura se estendia sobre o bairro da Compensa, em Manaus, Amazonas. Mas não era apenas o amanhecer cinzento de mais um dia na zona norte da capital. O sangue que começou a manchar as ruas daquele domingo não saiu das páginas dos jornais por meses. Era um fim que muitos viam se aproximando há anos, mas que ninguém imaginava que chegaria com tamanha brutalidade. Amanda Souza Santos, de 28 anos, auxiliar de enfermagem, preparava o café da manhã quando ouviu os primeiros tiros. Ela não sabia que sua filha Isabela, de apenas 15 anos, havia saído para comprar pão na padaria da esquina. O que deveria ter sido uma manhã comum se transformou no início de uma busca desesperada que revelaria as profundezas de uma guerra urbana que consumia Manaus há anos. Se você está acompanhando nossa investigação, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desta história que mudou para sempre a vida de uma família amazonense. O som dos disparos ecoou por toda a Compensa, mas desta vez havia algo diferente no ar. Amanda correu até a janela e viu homens encapuzados correndo pelas ruas, alguns carregando armas longas. Era mais do que os confrontos esporádicos entre facções que já faziam parte da rotina do bairro. Isso era guerra declarada. A guerra que explodiu naquele março de 2021 tinha raízes profundas na história recente do crime organizado no Amazonas. A Família do Norte, facção nascida em 2007 no próprio bairro da Compensa, havia perdido gradativamente seu território para o Comando Vermelho desde 2020. José Roberto Barbosa, conhecido como Zé da Compensa, um dos fundadores da FDN, viu sua influência desmoronar quando antigos aliados se voltaram contra ele. Amanda percorreu as ruas procurando por Isabela, mas encontrou apenas rastros de violência. A padaria onde sua filha costumava comprar pão estava com as portas fechadas, os vidros estilhaçados pelo chão. Vizinhos sussurravam sobre corpos encontrados no início da manhã, mas ninguém sabia dar informações precisas sobre quem eram as vítimas. O que Amanda não sabia era que sua filha havia presenciado algo que mudaria o rumo dos conflitos entre as facções. Isabela estava na padaria quando dois homens entraram correndo, um ferido, gritando nomes e revelando informações que não deveria ter escutado. A adolescente se escondeu atrás do balcão, mas sua presença não passou despercebida. As horas se transformaram em dias e Amanda não conseguia respostas das autoridades. A Polícia Civil estava sobrecarregada com os confrontos que se espalhavam por outros bairros de Manaus. O Comando Vermelho havia consolidado sua hegemonia sobre grande parte da capital, mas pequenos grupos resistentes da Família do Norte ainda tentavam reconquistar territórios perdidos. Na delegacia da Zona Norte, o delegado Carlos Mendonça tentava coordenar as investigações dos múltiplos homicídios registrados naquela semana. Eram mais de 20 mortes em apenas 3 dias, um número que transformou março de 2021 no mês mais violento da história recente da Compensa. Entre os desaparecidos estava Isabela Santos, mas seu caso competia com dezenas de outros em um sistema de segurança pública que mal conseguia acompanhar a escalada da violência. Amanda descobriu, através de uma vizinha, que sua filha havia sido vista pela última vez próxima ao Igarapé do Mindu, uma área conhecida pelos moradores como território neutro entre as facções. Mas neutralidade era um conceito que havia perdido significado na guerra urbana que consumia Manaus. Cada esquina, cada beco, cada ponte sobre os igarapés havia se tornado linha de frente. A mãe, desesperada, começou sua própria investigação. Conversou com comerciantes, questionou jovens do bairro, ofereceu recompensas por informações. Aos poucos, um quadro sombrio começou a se formar.
Isabela não havia desaparecido por acaso. Ela havia se tornado testemunha de algo que as facções não podiam permitir que chegasse ao conhecimento das autoridades. O jornalista independente Miguel Teixeira, que cobria há anos os conflitos entre facções em Manaus, ouviu falar do caso de Amanda através de contatos na polícia. Ele sabia que histórias como a de Isabela raramente chegavam aos grandes veículos de comunicação, perdidas no meio da rotina de violência que havia se tornado normal na capital amazonense. Miguel decidiu investigar por conta própria. Foi Miguel quem descobriu que Isabela havia presenciado uma reunião entre líderes de uma nova facção que estava emergindo dos escombros da família do Norte. O grupo se chamava Cartel do Norte, comandado pelo filho de Zé Roberto, e estava formando alianças com os revolucionários do Amazonas para tentar retomar o controle perdido para o Comando Vermelho. A informação que Isabela havia escutado por acaso na padaria era sobre um carregamento de drogas que chegaria ao porto de Manaus nos próximos dias. Era uma operação coordenada entre o Cartel do Norte e narcotraficantes colombianos, parte de um plano maior para retomar as rotas de tráfico que o Comando Vermelho havia monopolizado. Enquanto isso, Amanda não parava de procurar. Ela percorria os becos da Compensa, os mercados populares, as pontes sobre os igarapés. Conversava com mães que também haviam perdido filhos, com famílias inteiras que haviam sido obrigadas a deixar suas casas devido aos conflitos. A violência havia se tornado tão intensa que bairros inteiros estavam sendo abandonados. O coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas, reconhecia publicamente que a situação havia fugido do controle. A criação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado era uma tentativa de resposta à escalada da violência, mas os recursos eram limitados e as facções pareciam sempre um passo à frente das autoridades. Miguel Teixeira descobriu, através de fontes na polícia, que Isabela havia sido sequestrada por integrantes do Comando Vermelho que suspeitavam que ela pudesse revelar informações sobre as operações do Cartel do Norte. A adolescente havia se tornado refém involuntária de uma guerra que ela nem compreendia completamente. A busca por Isabela se intensificou quando Amanda conseguiu a ajuda de Dom João Marcos, bispo auxiliar de Manaus, conhecido por sua atuação em áreas conflagradas da cidade. O religioso havia mediado conflitos anteriores entre facções e mantinha canais de comunicação com líderes criminosos. Ele se ofereceu para tentar negociar a liberação da adolescente. Por meio de intermediários, Dom João conseguiu estabelecer contato com representantes do Comando Vermelho. A negociação era delicada. Isabela seria liberada em troca da garantia de que ela não revelaria o que havia escutado. Mas os criminosos exigiam também informações sobre as operações do Cartel do Norte que ela supostamente possuía. O problema era que Isabela realmente havia escutado detalhes sobre o carregamento de drogas, incluindo datas, locais e nomes de pessoas envolvidas. Informações que poderiam desmantelar operações que movimentavam milhões de reais e custaram meses de planejamento ao Cartel do Norte. Amanda se encontrava em um dilema impossível. Revelar o que sua filha sabia poderia salvá-la, mas também a colocaria em perigo permanente, transformando-a em alvo tanto do Comando Vermelho quanto do Cartel do Norte. Não revelar poderia significar nunca mais ver Isabela com vida. A situação se complicou ainda mais quando Miguel Teixeira descobriu que policiais corruptos estavam repassando informações para ambas as facções. A operação planejada pela Polícia Federal para interceptar o carregamento de drogas havia vazado. E agora tanto o Comando Vermelho quanto o Cartel do Norte sabiam que as autoridades estavam monitorando seus movimentos. Em uma madrugada de abril,
Amanda recebeu uma ligação anônima. A voz masculina, distorcida, dizia apenas: "Sua filha está viva, mas precisa sair da cidade. Hoje mesmo." Era uma oportunidade que poderia não se repetir, mas também poderia ser uma armadilha. Dom João Marcos acompanhou Amanda até o local do encontro, um posto de gasolina abandonado na BR-174, próximo ao aeroporto de Manaus. O religioso havia conseguido garantias de que seria um encontro seguro, mas os riscos eram enormes para todos os envolvidos. Isabela apareceu magra, assustada, mas viva. Ela havia passado 3 semanas em cativeiro, mudando de esconderijo constantemente conforme os conflitos se intensificavam pela cidade. Os sequestradores do Comando Vermelho haviam percebido que manter a adolescente era mais perigoso do que libertá-la, especialmente depois que a Polícia Federal começou a pressionar suas operações. A libertação de Isabela coincidiu com a prisão de diversos líderes, tanto do Comando Vermelho quanto do Cartel do Norte, em uma operação coordenada entre Polícia Civil, Militar e Federal. O carregamento de drogas, que havia motivado todo o conflito, foi interceptado, mas o custo em vidas humanas havia sido devastador. Amanda decidiu deixar Manaus com sua filha. Elas se mudaram para São Paulo, onde conseguiram reconstruir suas vidas longe da violência que havia marcado seus últimos meses no Amazonas. Isabela, que durante semanas havia sido considerada apenas mais uma estatística da guerra entre facções, pôde retomar seus estudos e sua vida normal. O caso revelou como civis inocentes se tornam vítimas colaterais dos conflitos entre organizações criminosas que disputam territórios e rotas de tráfico na Amazônia. A história de Isabela se repetiu com centenas de outras famílias que viram suas vidas destruídas pela guerra urbana que transformou Manaus em um dos epicentros da violência no Brasil. Miguel Teixeira continuou documentando os conflitos entre facções no Amazonas, sempre lembrando que por trás de cada estatística de violência há famílias destruídas, sonhos interrompidos, vidas que nunca mais serão as mesmas. A guerra entre Família do Norte e suas dissidências contra o Comando Vermelho deixou cicatrizes profundas na sociedade amazonense, cicatrizes que ainda estão longe de cicatrizar. Os conflitos no Amazonas entre 2021 e 2024 não foram apenas disputas territoriais entre facções criminosas. Foram tragédias humanas que revelaram a fragilidade das instituições de segurança pública diante da complexidade do crime organizado na Amazônia. Cada família destruída, cada vida perdida, cada jovem como Isabela, que se viu no meio de uma guerra que não escolheu participar, representa o custo humano de uma violência que parece não ter fim. Amanda e Isabela conseguiram escapar, mas milhares de outras famílias amazônicas continuam vivendo sob o terror de conflitos que transformaram cidades inteiras em campos de batalha urbanos. A Família do Norte pode ter sido praticamente extinta, mas as consequências de sua guerra contra o Comando Vermelho continuam ecoando pelas ruas de Manaus, pelos igarapés da periferia, pelos sonhos interrompidos de uma geração inteira que cresceu em meio à violência.